Boa noite, irmãos e irmãs. Início aqui a leitura do livro Vida através da Morte, a partir do capítulo 11, a fidelidade de Deus. E sempre lembrando aos irmãos que estão em comunhão, que podem interromper, se tiver um pensamento ou algum comentário, fique à vontade. Capítulo 11, a fidelidade de Deus. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Romanos 11. O próprio Paulo era uma prova disto, pois ele era um israelita. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Romanos 11:2 não foi Romanos 11:2. Não foi Deus que rejeitou seu antigo povo. Todo o dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Romanos 10:21. É importante que se veja este lado da verdade. A perfeita prontidão de Deus para que Israel, sim, até mesmo para que todos os homens fossem salvos. O homem é o que é rebelde, o transgressor da lei, e agora o que rejeita a misericórdia de Deus. Vem então o outro lado da questão. Israel se rebelou de tal maneira contra Deus ao ponto de Elias haver dito que só ele havia ficado. Ele disse: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Romanos 11:3. Temos aqui a profunda e universal rejeição e ódio do homem contra Deus. Trata-se do homem no pleno exercício da sua vontade própria. Mas acaso Deus abandonou todos os homens à sua própria livre escolha e ao seu ímpio caminho? Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Aquele da referência de Romanos 11:14. Deus não diz que eles tenham merecido ou que tenham se resguardado. Não. O que ele diz é: eu reservei. O mesmo que já vimos no capítulo 9. E se Deus não tivesse feito assim, todos eles teriam se tornado como Sodoma e Gomorra. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um resto, segundo a eleição da graça. Sim, nessa mesma ocasião, ninguém poderia negar que a nação, como tal, estava enlouquecida em sua ira contra Cristo. O próprio Saulo era uma prova do excessivo ódio dos israelitas contra Cristo. Mas, como aconteceu nos dias de Elias, houve então uma eleição de graça, de livre e merecido favor de Deus. Querido jovem crente, você será imensamente tentado a rejeitar este abundante e gratuito favor que elege. Nos dias de hoje, há poucos que creem nisto de coração. Gostaríamos que você abraçasse isto de toda a sua alma. Será que não ficou evidente que tanto Israel como os gentios são tão maus, são grandes rejeitadores da graça de Deus, que se não fosse por sua eleição em livre graça e favor, ninguém teria sido salvo?
Só um breve comentário. Devemos dar graças a Deus por isso, né? Porque é graça, irmãos. Nós nem assim temos uma cutícula para dizer que nós podemos fazer algo para merecer, né? Mas o Senhor assim fez, e isso devemos ter sempre em nossas mentes, que o Senhor nos amou e nos salvou. A palavra diz que nós éramos inimigos. Todos, eles teriam sido como Sodoma. Sim, a completa ruína do homem e a eleição de Deus são coisas que ou permanecem juntas ou caem juntas. Você não pode verdadeiramente tomar posse de uma e rejeitar a outra. Repare que estas passagens demonstram que não há má vontade da parte de Deus, mas o homem não quer receber a graça de Deus. Quando isso é enxergado, quão precioso é para o crente a bendita verdade da eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Ele aqui aponta como referência a Romanos 11:6. Isto é evidente. A salvação por obras, de qualquer tipo que seja, necessariamente coloca de lado o livre favor de Deus. Porventura, você permanece no livre, pleno e eterno favor de Deus, ou está procurando alcançá-lo por meio das obras? Era exatamente isto que o Israel estava fazendo. Porém, o que Israel buscava não alcançou. Referências, referência aqui a Romanos 11:7. Com toda a sua ira contra Deus, como foi revelado em Cristo, eles estavam, ao mesmo tempo, sendo zelosos da lei e procurando justiça pelas obras, rejeitando o livre favor de Deus. Nunca poderiam obtê-las pelas obras. Por isso, sua cidade foi destruída e eles dispersos ou mortos. Mas os eleitos alcançaram, ou seja, o livre favor de Deus, no qual permaneceram. Quanto ao restante, aqueles que rejeitaram o livre e merecido favor foram tornados cegos. E as Escrituras estão cheias de passagem para demonstrar que isto aconteceria assim como está escrito nos versículos 8 ao 10. Existem agora dois fatos. Os profetas previram que esses rejeitadores seriam entregues à cegueira judicial. E foi isto que aconteceu ao longo de muitos séculos. Se alguém que se considere um que rejeita a verdade da eleição da graça estiver lendo isso, você corre o risco de também ser abandonado por Deus à cegueira e endurecimento de coração. Há quanto tempo Deus estende suas mãos pronto para receber você? E será que você é ainda um daqueles que, como Israel, em sua justiça própria, continua a rejeitar? Deus
em seu justo juízo, abandonar você a dureza de coração e as trevas que rapidamente estão se espalhando. Mas será que a tal atual rejeição da graça de Deus por parte de Israel e sua consequente cegueira levam Deus a alterar seus propósitos e sua promessa? Devemos agora olhar cuidadosamente para o lado dispensacional desta questão. Deus transformou a queda deles em grande bênção para os gentios. E se assim foi, qual maior não será a bênção da sua plenitude? Referência aqui, Romanos 11:12. O mundo gentil foi abandonado à à crassa idolatria, como vimos no capítulo 1. Mas agora, se a rejeição de Israel como nação resultou na reconciliação do mundo, referência a Romanos 11:15, o que será quando Deus os receber, se não vida dentre os mortos? O apóstolo não está falando aqui da vocação ou privilégios celestiais da igreja, mas de privilégios terrenos. Quando Deus chamou Abraão e o separou de entre as nações, este tornou-se a oliveira de bênção e promessa sobre a terra. Sua descendência veio a ser aquela árvore de privilégios da qual Abraão era a raiz. Portanto, não é uma questão de ramos em Cristo, mas de ramos da oliveira da promessa ou dos privilégios. Trata-se também da questão da santidade relativa ou separação do mundo. Alguns dos ramos naturais foram quebrados, mas não todos o Israel, alguns apenas. E levando diante esta figura, os gentios foram enxertados nesta oliveira de privilégio. Todavia, os gentios não podem se gloriar, pois não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Romanos 11:18. E note bem, foi por causa da incredulidade que foram quebrados. Não foi porque Deus quis quebrá-los, mas por causa de sua própria incredulidade. E o gentio permanecem pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Referência a Romanos 11:20. Houve juízo com severidade contra Israel, que caiu em razão da sua incredulidade, mas houve benignidade para com os gentios. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. A referência aqui é Romanos 11:22. Deus é capaz de enxertar Israel outra vez. Se eu não tiver errado, irmãos, é que não devemos, de forma alguma, olhar para Israel de cima para baixo, né? Sendo bem direto, como se somos um povo celestial, não todo aquele que crê no Senhor Jesus não perde a salvação, mas de nenhuma maneira olhar para Israel como um povo inferior, porque como ele fala aqui nessa referência de Romanos no capítulo 11, o que aos olhos assim naturais poderia dizer assim
a rejeição de Israel virou bênção para nós. Mas o Senhor, num tempo oportuno, ele vai tratar com Israel. Então, é algo bem assim de nós olharmos realmente para o Senhor e glorificar Ele. Que aqui temos momentos diferentes, né? E que hoje nós estamos tendo essa relação, ainda que pelos olhos da fé. E daqui um pouquinho de tempo estaremos com o Senhor, para que depois, né, o Senhor irá tratar com o povo terrenal que é Israel, né? Mas é importante essa parte que nós lemos, que quando ele fala da questão da incredulidade, né, de Israel, que o Senhor nos enxertou em Cristo Jesus, né, que é a raiz, né? Isso é importante também. E lembrando que hoje, em Hebreus, né, fala que nós devemos andar por fé, né? Hoje nós devemos andar pela fé. E o cristão ele tem que estar dizendo, tentando aqui ser mais claro para os irmãos e irmãs, reter essa fé, porque não sei se os irmãos estão ouvindo sempre aí, o que nosso inimigo quer que a gente, ou por dar ouvidos, né, ao que está acontecendo no sistema religioso, ou até mesmo diante das aflições que passamos, que a gente desfaleça na fé, né? E isso, o cristão não vivendo por fé e não retendo essa fé, ele se torna uma presa fácil do mundo e dos ardis, né, de Satanás. Trata-se de algo totalmente contrário à natureza, enxertar a oliveira brava na boa. Na natureza, é sempre a boa oliveira, a boa macieira, que é enxertada na brava. Mas Deus tomou o pobre gentil, a planta brava, e enxertou na boa árvore abrâmica do privilégio. E mais ainda, o apóstolo não os deixa ignorar esta verdade dispensacional, de que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Referência a Romanos 11, 25, 26. Deste modo, no período do não há de, perdão, deste modo, o período do, aqui tem uma, perdão mais uma vez, deste modo, o período do não há diferença. Vou estar relendo aqui.
Quero começar daqui para ver se a gente... E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó a impiedade. Deste modo, o período do, o período do não há diferença chegará ao fim. O propósito de Deus em tirar para si um povo de entre os gentios deverá se cumprir. Então, todos o Israel será salvo, conforme está escrito. Aí, então, todas as promessas que cabem a ele se cumprirão. Toda a nação de Israel, outrora dispersa, será reunida em sua própria terra, e serão então nascidos de Deus, conforme está escrito. É este o propósito de Deus, embora sejam eles os inimigos mais acirrados no tempo presente. Deus escolheu fazer assim. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Referência a Romanos 11:29. Ele nunca muda. Nenhum J ou tio de sua palavra poderá falhar. A tradução literal dos versículos 30 a 31 é importante. Porque assim como vós também antigamente não credes em Deus, mas agora fostes objetos de misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora não creram na misericórdia a vós demonstrada, para também serem feitos objetos de misericórdia. Isto é algo maravilhoso e demonstra o seguinte princípio: ele terá misericórdia, ou se compadece, de quem tiver misericórdia, ou se compadecer. Os gentios não tinham nenhum direito à salvação, estavam mortos em seus pecados, em incredulidade. Deus mostrou para com eles pura misericórdia. Israel não podia crer em tal misericórdia e perderem o direito a todos os privilégios por sua incredulidade, a fim de que Deus possa, no final, salvá-los como nação, ainda que como objetos de sua misericórdia. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Referência a Romanos 11:32. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria como da ciência de Deus. Referência a Romanos 11:33. Ninguém mais, a não ser aqueles que foram salvos como objetos de sua misericórdia, será encontrado na igreja nas alturas, ou no reino de Deus sobre a terra. Em ambos os casos, o livre favor de Deus reina, assim triunfante. Uma palavra a mais, um solinho aviso antes de terminarmos este capítulo. Se a cristandade gentia não permanecer na sua beniguidade, também será quebrada. Será que houve antes uma época em que a beniguidade de Deus, o seu livre favor, tenha sido mais evidentemente rejeitada do que no presente momento? Nunca antes, desde os dias dos apóstolos, a livre graça de Deus foi pregada tanto, e nunca também foi tão rejeitada. Há pouco tempo visitamos uma grande cidade onde foi construído um bom e amplo salão para a pregação do puro evangelho da graça de Deus. Estava fechado. Um outro grande edifício estava ocupado por aqueles que, como Israel na antiguidade, procuraram alcançar a justiça pelas obras, pelos rituais e disfarçadamente pela missa. O local estava lotado, com pessoas sentadas em pé. Será que Deus irá suportar isso para sempre? Certamente, o fim está próximo. Os ramos gentios devem ser quebrados.
Foi assim que o Espírito explicou acerca deste período, deste período de não há diferença, não há diferença nestes três capítulos, Romanos 9, 10 e 11. Pois depois de seu fim haverá a dispensação do reino de Cristo, como foi anunciado pelos profetas. E nesse tempo todo Israel será salvo, como objeto de misericórdia. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. Dá um tempinho, se algum irmão quiser comentar. Irmão, que livro é esse? Oi, Michel. Qual é o livro que o irmão está lendo? Vida através da morte. Ah, obrigado. Como isto termina a parte doutrinária desta maravilhosa revelação da justiça de Deus em seu proceder para com o homem. A leitura desta epístola de nada alerá se não for avaliada pelo Espírito Santo em nossos corações. Será que ele, como vimos nas maravilhosas páginas dessa epístola, tem nos dado assim a sua palavra? Será que reconhecemos verdadeiramente que somos pecadores ímpios e tão arruinados? Será que aprendemos que nunca houve e nem pode haver qualquer coisa boa na carne? Será que cremos em Deus que ressuscitou Jesus, nosso Senhor, de entre os mortos, o qual foi entregue por nossas ofensas? Será que nós, individualmente, já nos conscientizamos dessas ofensas e as reconhecemos como tendo sido transferidas para nosso santo substituto? Será que posso dizer que ele ressuscitou de entre os mortos para a minha justificação? Se assim for, certamente estamos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, permanecendo neste livre e abundante favor de Deus, como devemos andar? Sim, depois de completamente libertos e possuindo um espírito de vida, qual deveria ser o fruto disso? Os capítulos que restam dão a resposta a estas questões. Capítulo 12. Cristianismo prático. Chegamos agora à justiça prática, o estado e o andar daqueles que foram feitos recipientes da graça de Deus, daqueles que foram tomados em soberano e livre favor, e justificados de todas as coisas, sem nenhuma condenação em Cristo. É por esta mesma compaixão de Deus que estes preceitos lhes são endereçados. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1. Certamente é preciso um pouco de exercício da razão, no que diz respeito ao nosso corpo, para sujeitá-lo a um culto racional ou inteligente. Estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23.
ele está para ser conformado ao seu corpo glorioso. Estamos para levar a imagem do que é celestial. Mesmo no que diz respeito ao nosso corpo, logo deveremos vê-lo e ele, perdão, logo deveremos vê-lo e ser como ele é. Veja Filipenses 3, 20 e 21 e 1 Coríntios 15, 48 e 1 João 3, 2. Portanto, estando cientes de tudo isso, podemos sujeitar nosso corpo desde já, para que pertença a Ele, para ser usado em santa separação, por Ele e para Ele. Vamos dar uma olhada aqui, irmãos, são 3 passagens, mas vamos dar uma olhadinha aqui, pelo menos em uma. Aqui, Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que privilégio! Mas isto não será possível se estivermos conformados com este mundo, um mundo em inimizade contra ele. E assim como fomos renovados em espírito, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Se Deus nos salvou em pura misericórdia e compaixão, busquemos então, de modo inteligente, procurar conhecer sua vontade, experimentando qual é essa vontade. Isto irá exigir inteligência espiritual quanto ao tempo ou dispensação em que nos encontramos. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quanto a isso, só pode ser conhecida e experimentada em humildade de espírito, em completa dependência. Não lembro qual é a, a passagem que está na Bíblia, mas se algum irmão puder ajudar também, eu agradeço, né? Que fala que se nós buscarmos essa amizade, né? Essa relação com o mundo, podemos nos tornar inimigos de Deus, né? Porque até o irmão fala aqui no texto, né? Que o mundo é inimigo de Deus.
1 João 2,15. Pode ler, Michel, porque agora aqui no Meet eu tenho que ficar saindo da página, abrindo outro, a Bíblia. Tá, diz assim. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E é outro também, eu creio que é nesse mesmo livro, que fala sobre a inimizade, né? Que é o ponto que o irmão citou aí. Eu vou ver se eu encontro. Ou se outro irmão achar aí primeiro, fica à vontade para ler. Eu achei muito importante quanto o irmão achar essa parte aqui, irmãos, é muito importante para a gente tá nos julgando, né? Porque é importante que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor, mas com essa humildade, né, que o escritor fala aqui, e, e ele fala que em uma completa dependência, porque às vezes, por fraqueza, irmãos, nós podemos estar pegando só aquilo que nós já tiramos a trave do olho, dizendo assim, né, e praticando, mas coisas que a palavra, quando vem para nos exortar ou corrigir, a gente, às vezes, podemos virar a cara como criança que faz birra, né? Aí devemos ter essa preocupação, que eu achei muito importante, essa, essa referência que o irmão nos dá, até para a gente ter essa paz de saber a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, que podemos ter isso através do Espírito também que habita em nós. Continuando. Irmão, a passagem que fala da inimizade, Fique à vontade. Tiago, capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Lembrando que nós nos relacionamos com pessoas no nosso trabalho, quem estuda, temos pessoas na nossa família. Eu creio que alguns irmãos também tenham que ainda não crê no Senhor Jesus, mas que possamos estar também retendo isso que o irmão falou e estar refletindo, né, a luz do Senhor para essas pessoas e tá exalando o perfume do Senhor Jesus, né? Eu sei que não, o, o livro, esse texto aqui não está apontando para o que eu estou falando, mas
Nós estamos aqui vivendo nesse deserto que é uma terra hostil, que não quer saber das coisas do Senhor, mas que, como eu aprendi até com os irmãos, nós somos a testemunha de Cristo aqui, né? E devemos estar retendo essas verdades, continuando. Porque pela graça que me é dada, porque pela graça que me é dada, Romanos 12:3, que necessidade constante há de uma consciência do livre favor que nos foi individualmente demonstrado e concedido a cada um de nós. É isto que nos capacita a termos um conceito humilde acerca de nós mesmos e a pensarmos com temperança, ou pensarmos com sabedoria, conforme medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu penso aqui, entendo nessa questão, nesses dois últimos parágrafos curtos, que essa inteligência espiritual que devemos praticar é contrária ao que muitos de nós passamos no sistema religioso, né? Que era algo, infelizmente, irmão, carnal e emocional, né? Nós sabemos que tinha as ferramentas, né? Que eram usadas nos cultos, como o próprio louvor, as técnicas lá que eles usavam para pregar, muita emoção, né? E infelizmente isso ainda acontece e vai acontecer, mas agora nós devemos reter essa pela fé e caminhar nessas verdades, como foi dito aqui, em humildade de espírito e completa dependência. E essa completa dependência a gente alcança, não é de um dia para o outro, na caminhada neste deserto, né? Na caminhada deste deserto, em, em toda a sujeição, naquilo que ele fala aqui, ó, irmãos, naquilo que Deus repartiu a cada um, né? Aqui é só uma explicação. Tem irmãos que já estão há mais tempo nessa jornada, a dizer assim, estão mais experimentados na fé. E devemos ver esses exemplos e caminhar também, para que assim possamos ter esse espírito humilde, né? De completa dependência
e não de independência, que, infelizmente, muitos irmãos, às vezes até muitos usados pelo nosso Senhor, se tornaram autossuficientes. E a autossuficiência foi o que levou Israel a, a essa questão que nós lemos, né? E o Senhor vai tratar com Israel. Deixa eu ver aqui. Tá, vai esse parágrafo. Irmãos, são 9h04. Vamos ler esse. E aí deixamos para o próximo sábado. Assim como houve na dispensação passada uma nação na carne e uma aliança de mandamentos adequada àquela dispensação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Romanos 12, 4 e 5. Que contraste é isto com Israel? E devemos ter entendimento disto, ou não poderemos provar a agradável vontade de Deus para conosco neste momento. No entanto, ninguém poderia estar em Cristo. Jesus devia morrer e ressuscitar de entre os mortos, ou então permanecer só. Mas somos agora um corpo em Cristo. E esta verdade deve reger toda a nossa obediência a Cristo. Devemos agir em união, como acontece em vários membros do corpo humano, pois somos um só corpo em Cristo. Aqui não se trata tanto da doutrina de um só corpo, mas da prática de todos os membros desse corpo. Devemos estar sempre lembrando que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Romanos 12, 6. Com certeza, qualquer que seja o serviço exercido num só corpo em Cristo, é tudo pura graça, tudo livre favor. Tendo essa bendita consciência no livre favor de Deus, sejamos diligentes no serviço, qualquer que seja ele, seja profecia, ministério, ensino, exortação ou presidir, que tudo seja feito com alegria. Estes preceitos são tão claros que não há necessidade de explicação, além de vermos que tudo deve ser feito em referência a um só corpo em Cristo. Todavia, cada um destes preceitos é da maior importância e só pode ser guardado andando-se no Espírito, pois, na verdade, estes são os frutos do Espírito. Poderia a carne que continua em nós cumprir o apegai-vos ao bem, ou preferindo-vos em honrar uns aos outros, ou o abençoai aos que vos perseguem? Romanos 12, 10 a 14. De modo nenhum. Ele irá sempre oprimir aquilo que é nascido do Espírito. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos quais humildes. Romanos 12, 16. Isto é exatamente o oposto das maneiras deste mundo. Quão prontos somos a esquecer este bendito ensino dos versículos 17 ao 19. Quão pronta está a carne para pagar mal com mal.
E quão triste é quando a indolência toma o lugar da busca pelas coisas honestas perante os homens. Sim, se não tiver cuidado, o cristão pode cair em quase todas as formas de desonestidade universalmente praticadas no mundo. E acaso uma transação enganosa e desonesta não tenha o melhor caráter de um assalto? Estas são palavras que deveriam estar penduradas na parede de cada escritório, oficina e estabelecimento. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ó, que tenhamos mais fé em obediência resoluta nas coisas comuns do dia a dia. Estamos convencidos de que a falta de cuidado nestas coisas, quando não se trata de algo pior, ainda do que descuido, é a causa de muita de nossa fraqueza. E quão pronta está a carne de cada um de nós para se vingar. Mas estas são as palavras do Espírito. Não vos vingueis a vós mesmos, amados. Romanos 12, 19. Será que ele, cujo o nome tão precioso levamos, vingou-se a si próprio? O dia da vingança e do juízo que cairá sobre o mundo ímpio ainda virá. Mas não é certo que somos seguidores daqueles que curou a orelha do seu inimigo, ou que possamos ser mais semelhantes a ele. Que eternas palavras são estas. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Romanos 12, 20. Onde, além das escrituras sagradas da verdade, poderíamos encontrar palavras assim: deixa o homem entregue a si mesmo, irá ele agir assim. Não, não. Estes são os preceitos, esses são os preciosos frutos do Espírito. Possam eles abundar em nós cada vez mais. Ok, irmãos? Já são 9h10. Mas, graças ao Senhor, chegamos a este capítulo que, se o Senhor permitindo, nós vamos estar lendo no próximo sábado. Deixa eu ver quem chegou aqui. Eu deixei lá no chat o link de definições doutrinais que aborda sobre o termo mundo, porque é a mesma palavra, mas tem significados diferentes. Então, eu deixei aí o link, né, para uma sugestão de leitura após a reunião, ou então os irmãos podem salvar o link aí e ler no momento pertinente, já que foi abordado aquele versículo, né, sobre quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. E aí, entendendo o significado de mundo, tanto para esse versículo e para outros também, ajuda a entender melhor o ponto, né, que está querendo chegar ao dizer isso. Grato, Michel. É importante mesmo. Vou estar aqui tirando a gravação. Isaac, pode agradecer, irmão? Vamos